Censura é uma facada na alma da sociedade, diz Felipe Barros, líder da oposição na Câmara. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, criticou nesta segunda-feira as reações do regime PT-STF às publicações do dono do Twitter, Elon Musk, nas redes sociais. Diz o Felipe Barros, abre aspas, utilizar táticas obscuras, ilegais e inconstitucionais para caçar a palavra de críticos e opositores, sejam eles do parlamento ou da imprensa, é um modus operandi que remete aos períodos mais sombrios da história da humanidade. Acabei de falar isso, né? Acabei de falar isso. E definitivamente não deve caminhar junto com a democracia, mas somente com ditaduras, escreveu o parlamentar em seu perfil no Twitter X. Pessoal, preciso entender uma coisa. Quando o atual regime fala em democracia, isso é uma coisa que vocês precisam entender. Quando o atual regime fala em democracia, ele está querendo dizer socialismo. Isso é infalível. Substituam, sempre que você ouvir a palavra democracia na boca de algum representante do regime PT-STF, substitua essa palavra por socialismo. Se você substituir, você vai entender o que está acontecendo. Quando eles falam de atos antidemocráticos, eles estão falando de atos contra o socialismo. É um regime socialista que quer se perpetuar no poder e quer criminalizar todos aqueles que se opõem ao socialismo. É muito simples. É muito simples isso. Então, quando eles falam em democracia, nós entendemos a democracia como um dos instrumentos, né, de uma república para que as pessoas sejam representadas no governo. É isso, é um instrumento. Agora, quando você cria esse monstrengo, aliás, o professor Augusto Zimmermann fala muito bem sobre esse assunto no livro, quando você cria esse monstrengo, Estado Democrático de Direito, na verdade, o Estado Democrático de Direito é um Frankenstein. O que existe são duas coisas distintas. O Estado de Direito, né, ou seja, o Império da Lei, que até então era chamado de o Império da Lei, o Estado de Direito, ou seja, a certeza de que tudo vai ser feito com base na lei, né, na lei aprovada pelos representantes do povo. Isso é o Estado de Direito. E tem a democracia, que é um método, é um instrumento para a escolha e participação do povo nas decisões do governo. Tá? São duas coisas distintas. Quando você une esses dois conceitos distintos, que precisam ser defendidos separadamente, quando você une tudo, Estado Democrático de Direito, você cria um monstrengo. Porque essa palavra Estado, ela passa a representar o quê? Um ente da razão, passa a representar o governo, o regime, e não o Estado de Direito, que é assim, a situação de direito. Vocês estão percebendo a manipulação que foi feita na própria palavra? O Estado, com E minúsculo, ou seja, o Estado de alguém, o Estado de alguma coisa, o Estado de um país, o fato de estar assim, ele é transformado no Estado com E maiúsculo, que é o regime, que é o governo. Então, as duas coisas são confundidas. Os dois sentidos da palavra são confundidas. E a democracia, como eu acabei de explicar, ela se torna o quê? Ela é uma palavra que é esvaziada de sentido e se transforma no seu oposto, que é o socialismo. Socialismo democrático, como eu disse aqui que era o padre comunista, é uma contradição em termos, né? Ou você é padre, ou você é comunista. Inteligência militar também é uma contradição em termos, né? Ou você é uma coisa, ou você é outra. Círculo quadrado é uma contradição em termos. Democracia e socialismo, a mesma coisa. Democracia socialista é a mesma coisa. É uma contradição em termos. Tudo isso, vamos repetir? Então, círculo quadrado é uma contradição em termos. Padre comunista é uma contradição em termos. Inteligência militar é uma contradição em termos.
democracia socialista é uma contradição em termos. Essa democracia que está sendo defendida pelo atual regime, meus amigos, ela é sinônimo de socialismo, ou seja, ela é sinônimo do seu oposto. É o oposto da democracia que eles estão defendendo. É o oposto. O Estado democrático de direito que eles tanto defendem representa o oposto de tudo que se entende por império das leis e democracia. É simples assim. Então, é preciso que isso fique muito claro na cabeça das pessoas. Nós estamos trabalhando com um regime que impõe a contradição em termos. A contradição em termos se torna obrigatória para todos nós. Nós precisamos aceitá-la. É como eu disse, é por isso que eles querem censurar as redes sociais. Não porque eles achem que eles vão convencer as pessoas. Não, eles não querem isso. Eles querem simplesmente impedir a divulgação da verdade. Porque quando você parte de uma mentira, quando você parte de uma contradição em termos, que é associar a democracia ao socialismo, que é igualar democracia a socialismo, que é o que faz esse regime, quando você parte de uma contradição em termos, você precisa impedir a divulgação da realidade, porque a realidade vai destruir essa contradição em termos. Ela vai expor essa contradição em termos. Assim como o Alexandre de Moraes está sendo exposto hoje, no mundo inteiro. Na verdade, ele que se apresentava como defensor da democracia, agora está sendo visto pelas pessoas como um ditador. E isso não pode acontecer para a sobrevivência do atual regime. Eles precisam dessa contradição em termos. Eles se alimentam da contradição em termos. E é por isso que eles estão perseguindo, não apenas o Elon Musk, mas eles estão perseguindo as pessoas que têm essa visão da realidade. Como dizia o professor Olavo de Carvalho, inteligência é a capacidade de apreender a realidade. O professor Olavo definia assim a inteligência, é a capacidade de apreender a realidade. Não é por acaso que esse sistema persegue aquelas pessoas que têm essa capacidade. Vou dar alguns exemplos para vocês. O jornalista Alan dos Santos, a juíza Ludmila Lins Grilo, que estão exilados, e o Felipe G. Martins, que hoje está preso em Curitiba há 60 dias. Hoje estamos completando 60 dias de prisão do Felipe G. Martins, que é um conto de terror da ditadura brasileira. Ele está preso por um crime que ele não cometeu, por uma viagem que ele não fez e que também não seria crime. Ele está preso lá e disse, já mandou um recado, escreveu numa carta para sua noiva, Annelise, escreveu numa carta para ela: não vou delatar porque não há o que ser delatado. Não vou delatar porque não há o que ser delatado. Mas as pessoas não prestaram atenção na segunda parte da declaração do Felipe Martins nessa carta, que é a seguinte: é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. É por isso que ele não vai delatar, porque é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Essa frase está num diálogo de Platão, intitulado Górgias, em que Sócrates, vai conversar com um grande retórico do seu tempo, que é o Górgias, conhecido pela sua habilidade na oratória,
e com um político do seu tempo, Calístenes. Então, ele vai falar com esse retórico, com esse político, sobre a natureza da política, né? Porque ele defende exatamente essa tese, que é muito melhor sofrer uma injustiça, como Sócrates sofreu uma injustiça, ao ser condenado pelo Tribunal de Atenas, por suas opiniões, por suas palavras. É melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. É infinitamente melhor do que isso. E é por isso que o Felipe G. Martins contratou como advogado o ex-desembargador Sebastião Coelho. Vejam só o caráter heróico dessa escolha, meus amigos. O Felipe G. Martins sabe que, contratando o Dr. Sebastião Coelho, ele vai estar exposto às injustiças do STF. Porque o Sebastião Coelho já disse na cara dos ministros do STF: vocês são as pessoas mais odiadas do Brasil. Ele é visto como um inimigo pelo STF. Agora vocês vejam a grandeza do Felipe Martins ao contratar o Sebastião Coelho, porque se ele pensasse em si mesmo, se ele estivesse pensando apenas na sua conveniência, no seu bem-estar, ele jamais teria contratado o Dr. Sebastião Coelho. Porque ele sabe que o Dr. Sebastião Coelho é execrado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas não. Ele quis fazer mais do que isso. Ele quis denunciar para o mundo. Isso não é verdade, não é uma contratação que ele fez. Isso, na verdade, é uma mensagem para o mundo inteiro. Tá? Eu estou sendo vítima de uma profunda injustiça. E o Dr. Sebastião Coelho, que é aquele homem que representa o que foi, no passado, o Dr. Heráclito de Sobral Pinto. O homem que não se corrompe, o homem que diz a verdade na cara dos poderosos. Então, o Dr. Sebastião Coelho segue essa linha. E eu confesso que quando eu li essas palavras do Felipe Martins, eu fiquei emocionado, porque eu vi que eu estava diante de um herói. O que é o herói? O herói é aquele que se sacrifica pelos outros. É aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Esse é o herói. E cujos atos se perpetuam para além da sua própria existência. Quer dizer, daqui a 50 anos, as pessoas vão se lembrar, olha, o Felipe Martins não pensou nele mesmo quando ele estava lá na prisão. Ele pensou no país dele. Ele pensou na liberdade dos irmãos dele. Ele pensou em nós e não em si próprio. Quer dizer, essa lição, né, que vem lá do Sócrates, que acabou sendo a vítima, né, da democracia ateniense. Vejam só, né? Não é de hoje que a democracia é utilizada para provocar o seu contrário, né? Não é de hoje. Sócrates, que foi condenado à morte em 399 a.C., também sabia que a democracia pode representar o seu oposto. E é exatamente o que está acontecendo hoje. A democracia no Brasil está entre os livros 8 e 9 da República. A democracia no Brasil hoje está sendo transformada, diante dos olhos de todos nós, em tirania.